Olá, salve pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para o nosso segundo programa Papo de Colecionador. E hoje a gente está trazendo aqui uma novidade, né? Já que este ano de 2016 completam 40 anos do primeiro grande crossover Marvel DC. Para mim, o melhor de todos, né? Que é esta maravilha aqui, Superman vs Homem-Aranha ou Super-Homem vs Homem-Aranha. A gente vai mostrar para vocês toda a história por trás dessas revistas, né? Como é que elas chegaram às mãos dos leitores, surpreendendo os mais fanáticos leitores Marvel DC em 1976. E no mesmo ano, no finalzinho, no início de 77, essa maravilha chegava aqui ao Brasil através da editora Brasil América Limitada, EBAL, né? Como o Lucas está mostrando aqui. Então hoje a gente vai dar ênfase a esse trabalho, né? A gente vai conhecer aquele que para mim, para a maioria dos fãs, é considerado o maior grande encontro Marvel DC de todos os tempos. E também a gente vai comentar sobre essa arte fantástica de Ross Andru, né, junto com o Dick Giordano. E a gente vai exatamente explicar um pouco dessa anatomia, dessa forma de desenho tão limpo e marcante para muitos leitores e também dos artistas. O que acontece? Em 1970, o Stan Lee encontrou um produtor de cinema e o cara lançou a ideia para ele, ó, por que a gente não junta aí o maior herói da DC e o maior herói da Marvel, à época, né, logicamente, e faz um filme pro cinema. E o pessoal até tentou levar em frente essa ideia, mas viram que naquela época era inviável, ou seja, talvez os custos, a própria condição tecnológica não permitisse isso. Mas o Stan ficou com a ideia na cabeça e disse, já que a gente não pode fazer o filme, eu vou fazer o quadrinho. E aí procurou o Dan Didio, né, que era seu amigo, já tinha também feito alguns trabalhos com a Marvel, e juntos começaram a produzir a ideia de Homem-Aranha vs Superman. Então o que acontece? Veja, aqui na época você ia ter os dois principais personagens tops dos quadrinhos. O Homem-Aranha, que era o carro-chefe da Marvel, né, vendia bilhões, e o Super-Homem ainda no seu auge, vendendo bilhões também pela DC Comics. E o Stan Lee e o Dan Didio se uniram e resolveram que era hora das duas editoras fazerem um trabalho, né, em conjunto. E por que isso? Na verdade... Só corrigindo rapidinho aqui, Nilson, Dan Didio é o editor original. Ele procurou Carmine Infantino, que era justamente o editor-chefe da DC Comics. Isso, valeu Lucas pela correção. O Carmine Infantino e o Stan, né, que já tinham até feito alguns trabalhos juntos, eles vão se unir e vão começar a colocar em prática a construção desta maravilha, né, desta HQ maravilhosa. Como era de praxe, os dois principais super-heróis Marvel DC da época, os dois principais inimigos dele no momento eram Dr. Octopus e Lex Luthor. E como coadjuvantes, lógico, nós vamos ter todos os personagens principais, tanto do Superman quanto do Homem-Aranha na época, né? A Mary Jane, a Lois Lane, que aqui no Brasil a EBAL ainda chamavam de Miriam Lane, né? Havia uma mudança no nome. Então eles vão juntar todos os coadjuvantes e vão criar essa fantástica história aqui, que em 1976 chegaria às bancas, né, no verão americano, surpreendendo e sacudindo o futuro. E um ano depois, né, a edição nacional chegaria aqui, no formatão gigante da EBAL. Uma curiosidade é que, se você observar, a edição americana, né, apesar de tudo, a edição brasileira era mais bonita, ela é melhor, né, a qualidade do papel, já que a americana tinha aquele papel Pisa Blight, que a gente hoje detesta, não é muito utilizado, e esse ainda era o papel Pisa Blight, também, né, muito conhecido como papel jornal, aquele papel do miolo da revista, né? Então esse papel Pisa Blight foi utilizado pela edição original, enquanto a EBAL, né, já que não podia deixar de ser o nosso querido e saudoso, né, Adolf Eisen, cuidava muito bem das coisas, ele faz num papel de alta qualidade. Você vê que as cores, né, da EBAL, qualidade do papel, são mais fortes. Tudo isso aí é bem melhor do que a edição original, é um show à parte a edição da EBAL. Falar sobre a arte é uma parte extremamente fantástica, né, porque é uma aula não só de anatomia, de narração de quadrinho, como principalmente assim, uma aula para quem gosta de uma boa estética. Primeiro começando pela capa, né? Eu vou falando aqui pela edição original, né? A edição americana. Pela capa, a gente vai ver no final de cada edição, para quem é acostumado com as histórias em quadrinhos hoje, sempre a gente tem no final os extras. E o extra aqui não é tão grande, mas é fantástico. Por quê? Porque no final, nessa parte aqui, tem uns esboços. Para quem não entende muito desenho, eu vou explicar o que é isso.
Isso aqui é a construção da capa. Carmine Infantino, ele era desenhista, né? Ele também tinha essa habilidade de fazer layouts. E aí ele tinha uma ideia de fazer os personagens se confrontando. Mas como fazer os personagens se confrontando sem tirar a beleza estética do título, das informações sobre a revista? E aí ele fez os esboços, né? A gente vai apresentar aqui, ó, os esboços, a construção todinha. E lá embaixo, no final, você vai ver a arte já completa. Mas essa arte completa já é com o desenhista da história. Quem era quem? Ross Andru, né, que desenhou não só para a Marvel, como também pela DC. Fez Mulher Maravilha, Superman, Flash. Então ele tem uma habilidade muito grande com conhecimento do universo Marvel, como também pela DC. Ele fez os heróis da DC e fez o Homem-Aranha. Nota-se que é muito semelhante o traço do Homem-Aranha, aquela forma do traço do Homem-Aranha, como do John Romita, como do Sal Buscema, como o traço também. Se não me engano, nos anos 70, justamente ele desenhava o Homem-Aranha, né? O Ross Andru em 74, aí é a pegada, 75. Né? Essa é a pegada. Ele já desenhava o Homem-Aranha nos anos 70, e aí ele já tinha conhecimento estético do personagem, fez aquele trabalho fantástico, e a arte final foi Dick Giordano, que já desenhou Batman, já desenhou Superman também, e o material foi uma parceria realmente. E outra coisa, Lucas, dizem, não sei se é verdade, que o Neil Adams é quem arte finalizou o Superman e o John Romita o Homem-Aranha, né? Dizem, embora aqui não tenha os créditos. Se foi, não tem créditos, mas é uma pena. Mas o trabalho, né? E outra coisa interessante é que quando você mostrou aí a construção da capa, né? Tinha outra bronca nessa capa, né? Já que aqui você estava mexendo com os dois ícones das duas principais editoras de quadrinhos americanas. Então, o espaço que um ocupasse na capa tinha que ser proporcional ao que o outro ocupasse. Nem o Super-Homem podia ganhar mais destaque, nem o Homem-Aranha. Então veja que ele tinha que criar um ângulo onde os dois ficassem ocupando o mesmo espaço na capa, né? Para que a capa fosse aprovada pelas editoras. Então ela tinha que passar pelo veto, né, ou pelo crivo da EBA ou da Marvel e também da DC para ser aprovada. Então tinha esse agravante na capa. Daí você vê que a capa tem a construção, os dois têm a mesma proporcionalidade, né, praticamente. Isso tudo porque na época não só a Marvel, ela estava com uma acessão muito grande do seriado Homem-Aranha, como também a DC com o personagem Superman no cinema. E aí estavam sendo muito aclamados os dois personagens, tinham uma atenção muito grande. Um na TV e o outro no cinema. Na verdade, assim, a HQ ela veio um pouco antes da estreia do Homem-Aranha na TV, né? Que era de 76. Então veja, outra coisa interessante é que como o Ross Andru, que desenhava, né, a história, ele conhecia bem o personagem, ele trabalhava bastante com ele na época, tem uma curiosidade nessa HQ que é a roupa do Peter Parker, né? Se você pegar a roupa que o Peter Parker está usando aqui, você vai ver que é a mesma roupa que ele utiliza em algumas histórias do Homem-Aranha no gibi solo do Aranha, que é bem interessante, é a mesma camiseta que ele usa, essa camiseta aqui, ó, de frio, né, com as listas. Mais um pouquinho, é a mesma camiseta que ele usa na história que ele vai para a França lá, né, nas HQs do Homem-Aranha. Então você vai ver que ele está usando. Então até isso eles tomaram cuidado, ou seja, as roupas, né, a vestimenta estética, do né, personagem, ele procurou integrar bastante. E outra coisa também interessante nessa HQ, que infelizmente hoje ela não é considerada oficial da cronologia de nenhuma das duas editoras. Por que isso? Porque depois eles criaram os universos separados. E aqui não, aqui eles habitam o mesmo universo, né? O Super-Homem e o Homem-Aranha, eles se encontram aonde? Num congresso de jornalismo, né? Onde estão lá, e como ambos trabalhavam com jornalismo, um era fotógrafo do jornal Clarim Diário, o outro era o apresentador, né? O Clark Kent, então eles se encontram lá. Então havia só um universo aqui. Depois, né, nos anos 80, 90, vai surgir toda aquela ideia de que o universo Marvel era um, o universo DC era outro, em que esses universos coexistiam em mundos separados, né? E aí a DC e a Marvel vão desconsiderar este crossover como da cronologia oficial. E o que é pior, vão considerar aquela coisa lá, aquela obra de arte, entre aspas, que é Marvel versus DC, né? E é triste, né? Lamentável aquilo ali. Só vale a pena pelos encontros mesmo dos heróis da editora, mas a história é horrível. E aquilo ali é considerado oficial porque já trabalha com aquela concepção dos dois universos tendo um acesso, né? Que é justamente aquele personagem, o acesso. Agora, para quem está vendo aí, Nilson, esse material teria alguma possibilidade de ser lançado pela alguma editora brasileira, como, por exemplo, uma Panini? Não, infelizmente, veja, ele foi relançado em 82, se eu não me engano, foi em 82 e em 1986, né? Duas vezes pela Abril. Mas aí, eu não trouxe o da Abril, né? Mas basta comparar, o da Abril foi nesse tamanho aqui, ó. Ou seja,
É o formatinho. Deixa eu mostrar formatinho aqui. lá, Abril, né? Então, Bem pequeno, a proporção. veja o tamanho que a Abril lançou. Então, para quem tinha lido essa obra de arte nesse formato, de repente ver aquilo que a Abril lançou nas bancas, né? Era para o cara literalmente chorar, né? Igual aquele frevo, né? Que tá no carnaval, de fazer chorar. A Abril lançou e, para variar, a Abril ainda conseguiu outra façanha, ela ainda deu uns cortes. Né? Além de tudo, pô, a coisa ela ainda cortaram. Na primeira edição, a Abril fez uns cortes das páginas de apresentação dos heróis, dos vilões. Por exemplo, ela não colocou essa página aqui da apresentação dos vilões, ó. Quer dizer que já pula essa parte. Abril, para não perder o ritmo, né? Ela ainda por cima engoliu algumas 2 paginazinhas. Foi pouco comparado ao que a Abril engolia, né, na época. Então hoje o que acontece? Dificilmente esse material vai ser relançado, Lucas. Por quê? Porque as editoras, né, depois de Liga da Justiça vs Vingadores, o crossover para eles definitivo, já disseram que não há nenhuma chance de lançar mais nenhum trabalho conjunto, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a 10 anos, 15, o mercado mude, né? As pessoas que estão à frente da Marvel e da DC mudem, mas hoje o que? São grandes corporações, né? Hoje já não é mais Marvel DC, hoje você vai ter que ter Warner Bros. E a Disney, né? Então o processo é bem mais complicado. Então eu acho que quem tem essa revista, né, pela sorte dele, vai ter e vai mantê-la com muito amor e carinho. Quem não tem vai ter que correr atrás para comprar aí, ou conseguir a da Abril, porque realmente seria um prazer imenso ter esse material lançado hoje em capa dura, tal, nessa qualidade toda, mas gráfico novo, não né? vai ter, não vai ter. Agora me diz uma coisa, também para quem tá vendo a gente aí, teve só esse encontro de Marvel DC ou teve outros? Não, tiveram vários outros, né? Na esse época. aqui é o primeiro, não. Aí logo depois nós vamos ter Batman vs Hulk, né? Com a participação da Mulher Maravilha e quem é o outro personagem. Lembro que o Coringa era o vilão. Coringa, a Mulher Maravilha. Isso depois a gente vai ter Homem-Aranha contra Superman novamente, o volume 2, e os X-Men e a Turma Titã, que é o volume 4 dessa saga. Lembro que esse encontro, o segundo encontro, né, que é o do Homem-Aranha e Superman, quem faz a arte é o John Buscema. E ele só saiu aqui no Brasil, lamentavelmente, em formatinho. Primeiro pela RGE e depois pela editora Abril, mas só em formatinho. Ninguém Lembrando, o formatinho é esse aqui, ó. É esse aqui, né? Esse formatinho maravilhoso aqui, ó. Pronto, foi nesse formatinho, né? Então, ela não saiu. Pra nossa tristeza, a Ebal já não publicava mais nem Marvel nem DC quando eles saíram, né? A Ebal ainda lançou o Batman contra o Hulk, né? Ainda nesse formato um pouco maior. Mas depois foi a Abril e a RGE e elas já lançaram no formatinho, não teve mais pra ninguém. Agora, só para falar da história, Lucas, que é interessante, né? Então, o Octopus e o Lex Luthor se unem, né, para conquistar o planeta Terra. Eles roubam, né, uma arma do satélite da Liga da Justiça. E com esta arma eles pretendem provocar, né, um maremoto, o descongelamento das calotas polares e também maremotos em todas as partes do planeta, ou seja, seria um novo dilúvio. E sem saber, eles acabam raptando, né, a namorada do Superman e do Homem-Aranha na época para provocar um confronto entre os dois heróis, querendo eliminá-los também antes de destruir o mundo. O que não vai acontecer, né? Porque os heróis acabam no primeiro momento se chocando, né? O plano dá até certo. Aqui tem essa titânica página, né? Que dá para fazer um pôster. Quando os heróis se defrontam, né? Mas depois eles vão descobrir que tudo não passou de uma maquinação do Lex Luthor e do Dr. Octopus, e ambos vão se unir e aí eles vão combater os vilões e vão conseguir evitar a destruição do planeta Terra, né? Então a história na época seguia aqueles famosos clichês, né? Mas bem interessante, bem legal, bem escrita, né? E também bem desenhada, antes da Era Image, né? Isso. E o final dele é aquela imagem icônica, né? Que hoje é marca registrada dos nossos personagens. E aí, fala aí desse quadro aí, Lucas. O que... Esse quadro a gente tá vestindo ele, né? Esse quadro a gente tá até vestindo aqui, ó. Faz parte daquele da divulgação da loja. Esse é, como eu tinha comentado, é fantástico, porque o Rosandru, né, ele conhecia muito a questão da anatomia, né, do corpo físico, não é tão exagerado. Nos fez um breve comentário aqui sobre o material da Image. Eu sou suspeito, porque eu também curtia muito a Image. Mas, assim, é porque ele cita no sentido mais avançado, com muita computação gráfica. E é nessa época que existia uma questão bem interessante, que é a limitação. Então era um material mais feito à mão, era mais manual e tinha que ter realmente muita habilidade para chegar no mercado. Então o Rosandru, assim como o Carmine Infantino, que fez o layout da capa, que jogou esse layout da capa, a ideia para justamente Rosandru e Dick Jordan finalizar, fizeram um trabalho fantástico. O material é muito bom, não só em termos de narrativa, como eu disse,
mas principalmente com perspectiva. Basta olhar a capa e você vai ver como é tão bem feito a perspectiva. Parece uma distorção e uma visão panorâmica. E outra coisa interessante, Lucas, veja, como eu falei, lamentavelmente, na época que chegaram aqui as edições 2 dessas histórias, a Ebal não editava mais os quadrinhos de super-heróis, nem Marvel, nem DC. E você vê, porque se a Ebal ainda tivesse continuado, talvez a gente tivesse todos esses volumes, né, esses 4 primeiros encontros clássicos, Super-Homem Homem-Aranha, Super-Homem Homem-Aranha 2, Batman Hulk e X-Men Novos Titãs, nesse formato aqui, porque a Ebal lançou nesse formato, além dessa edição aqui, Super-Homem contra a Mulher Maravilha, Super-Homem vs Shazam e Super-Homem vs Muhammad Ali. Então a Ebal, ela tinha um carinho imenso com o que ela fazia e ela dava a devida proporção e o devido valor a uma HQ. Então ela sabia o que tinha em mãos quando pegou esse material e fez algo que naquela época era estratosférico, ou seja, para 1977, ousado, né? Você jogar em bancas de revista, uma revista desse tamanho, desse formato. Na mesma proporção dessa qualidade. Da americana, né? Justo. Lá nos Estados Unidos não, né? Eles continuaram lançando nesse formato, todos os outros são nesse formato, inclusive eu tenho o Batman vs Hulk, né? Nesse formato. Nesse formato. Eles lançaram todo porque isso era um formato já bastante conhecido padrão, lá, que era, né? O formato Treasury, né? Como eles chamavam, ou seja, era o Marvel Treasury e o DC. Então eles tinham, eram edições anuais, edições comemorativas de aniversário, comemorativas, né? Eram todas nesse formato. Inclusive, isso, só acrescentando o teu pensamento, se não me engano, eu acho que é desse tamanho também, foi lançado pela Abril, pela Panini, já no final da Abril, aqueles materiais de Superman, de Mulher Maravilha, os Batman, últimos trabalhos Superman, Paz na Terra, que é mesmo tamanho, os 4 né? volumes são mesmo Superman, padrão Paz também, na né? Terra, Batman. Que bom que seria que lançasse mais materiais desse jeito. E outra curiosidade, né? A gente falou que esse é o primeiro e pra mim o mais importante crossover Marvel DC. Nos anos 80, final dos anos 80 e 90, nós tivemos uma enxurrada de crossover, né? Entre Marvel DC, Marvel Image, e a qualidade, meu amigo, realmente de muita coisa, pouquíssima coisa escapava ali na qualidade, né? A gente teve uma porrada mesmo de crossover, mas poucos tinham a qualidade desses 4 primeiros. E assim, para falar desse material, Lucas, que você falando aí da Abril no seu último suspiro, realmente ela lançou, né? Aqueles 4 volumes, que é Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Superman, Paz na Terra, Mulher Maravilha, Espírito da Verdade, Shazam, A Esperança, Poder da Esperança, Batman, Guerra ao Crime. Pronto, foram os 4. Liga da Justiça Origens e mas os 2 da Liga já foram lançados já pela Panini. Isso. Entendeu? Então, realmente, seguia esse formato. E eu acho que as editoras deviam voltar também a dar uma trabalhada nesse formato Treasury, pegar alguns materiais e lançar assim, né? Principalmente a Panini, que está lançando muita coisa legal aí, está fazendo um trabalho muito bom, né? Então, quem sabe que a Panini eles agora vendo a gente aí, quem sabe pensa e lança algum material assim. Imagina um Homem-Aranha, edição 1 desse tamanho, o Superman. Vamos lá, né? Um almanaque, né? Voltar ao tempo dos almanaques, né? Almanaque Homem-Aranha 1970 e 2016, por exemplo. Tem alguma coisa, né? Que sacudisse aí, desse um ar de nostalgia no mercado. E só pra concluir, Lucas, é bom lembrar, foi o primeiro crossover Marvel DC, mas não foi o primeiro trabalho conjunto da Marvel e da DC. Em 1970, se eu não me engano, eles tinham lançado uma edição de O Mundo Maravilhoso de Oz em conjunto. As duas editoras se juntaram e lançaram uma revista em conjunto, né, que era O Mundo Maravilhoso de Oz. Então é isso aí, pessoal. A gente só quer agradecer mais uma vez a presença de vocês aí nos assistindo, né? Esperamos que tenham gostado, certo? E que participem mais, assinem o canal do Leitor Cabuloso, deixem seus recados, suas mensagens aí pra gente. Comentem, curtam, né? Curtam e espalhem aí para que a gente possa levar esse canal cada vez mais longe, cada vez mais perto do coração de quem ama os quadrinhos. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Esse é o universo do Batman como você. Para começar, é importante citar, né, que depois dos anos 50, o Batman You'll find the Spider-Man.